Chegamos hoje na lição de número 2 aqui da classe dos adultos deste quarto trimestre da CPAD em 2024. Texto escrito e comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, onde nós estamos trabalhando sobre as promessas de Deus neste trimestre. Na aula de hoje, lição 2, lição que vai cair no dia 13 de outubro, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel. E eu espero muito que o Senhor possa te usar através dessa ministração. É claro que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica que você vai apresentar em sala de aula é o texto áureo, que se localiza em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. A segunda é a verdade prática. Vale a pena você apresentar a verdade prática em sala de aula junto aos teus alunos. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza então em Gênesis 12, versículos 1 ao 3, e também Romanos, capítulo 9, versículos 1 ao 5. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal e envia essa aula para mais alguém conhecer a respeito desses assuntos tão interessantes que são as promessas de Deus para as nossas vidas, compartilhando aí nas tuas redes sociais, também deixando o teu comentário. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou postando aula aqui no canal do YouTube e também pelo Spotify, sempre às 18 horas, onde você vai encontrar essas lições, e toda segunda-feira é o dia especial da classe dos adultos para a glória de Deus. Na lição de hoje, nós vamos aprender que há mais de 3.000 anos, Deus então proferiu promessas para Israel. Isso aconteceu antes mesmo do advento de Jesus, ou seja, da primeira vinda de Cristo, que ele veio em carne e nos salvou. Você percebe à luz das Escrituras, a partir da abordagem do próprio pastor Elinaldo Renovato, que essas promessas trazem um caráter extraordinário da revelação do próprio Deus para com a nação de Israel. Também nós vamos perceber que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, e esses homens de Deus perceberam e reconheceram também o compromisso do Senhor no cumprimento então dos seus propósitos e desígnios. E nós, como servos de Deus, você como servo e serva do Senhor, também deve reconhecer esses propósitos. Você tem uma passagem bíblica que você já pode apresentar em sala de aula, então anota aí. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Onde você vai perceber, à luz das Escrituras, que Deus fez uma promessa a Abraão. A promessa ao pai de Israel. Na Escritura, você percebe então que essa promessa também se encaixa com o próprio advento de Jesus, a revelação do próprio Cristo. E isso é uma demonstração de fé extraordinária, crer nessas promessas. O pastor Elinaldo Renovato, ele enfatiza que as promessas de Deus são irrevogáveis. Isso quer dizer que quando Deus te faz uma promessa também para os teus alunos, ele não volta atrás. Ao longo das gerações, nós vamos perceber que essas promessas se confirmam no advento de Jesus. Pastor, o que é o advento de Jesus? É a primeira vinda de Cristo. Quando ele vem, se torna humano e ele habita entre nós. E isso tudo são promessas ditas no Antigo Testamento, através dos profetas, da revelação especial do próprio Deus, que se cumprem no Novo Testamento a partir da pessoa de Cristo, trazendo então a promessa extraordinária sobre Israel. Pedrão, escrevendo a segunda carta, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele descreve de forma muito clara que nós, diante de uma promessa de Deus, devemos ter uma vida piedosa e entender que essa promessa nos conclama, nos chama para um chamado à obediência, uma perseverança na fé, e entendermos então que Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. E eu já levanto uma pergunta para você. Você acredita nas promessas de Deus para a sua vida? Eu queria saber muito a tua opinião. Comenta aqui nesse vídeo, porque isso é importante. Outras pessoas também podem conhecer a tua abordagem sobre esse assunto que é tão relevante. Vamos destacar alguns princípios para a vida cristã.
Então anote esses princípios. O primeiro deles é a verdade de Deus em suas promessas. Toda promessa revela também a verdade de Deus. Assim como Deus é fiel em cumprir as suas promessas a Israel, nós também podemos entender que ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Observe o texto de Números, capítulo 23, versículo 19. O segundo princípio que você também pode anotar, então anote, é a obediência à fé. Isso vai descrever de forma muito clara que as promessas de Deus para Israel revelam de forma muito clara a postura da fé de Israel e, ao mesmo tempo, a postura da fé de Abraão em acreditar nessas promessas sem hesitar. Gênesis 15, versículo 6, é uma base bíblica que você pode estar lendo também. Em segundo lugar, você percebe isso. E em terceiro, então anote o terceiro princípio, é o propósito divino em cada promessa. Você sabia que cada promessa tem um propósito divino? Cada promessa de Deus tem um propósito específico e nós precisamos alinhar a nossa vida, como Israel fez, como Abraão fez, ao propósito de Deus nessa jornada. Tem um texto que você pode estar lendo. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Anota esse versículo para você ler ele em sala de aula junto com os teus alunos. E aqui a gente vai perceber de forma muito clara que as promessas de Deus para Israel são testemunhos, então, da sua fidelidade. Cada promessa que você vai encontrar nas Escrituras demonstra, então, a fidelidade de Deus, esse Deus que é fiel, e esse Deus que foi fiel com os patriarcas, se torna fiel com Israel e se torna fiel também com a igreja e com você que acredita nessas promessas. Se isso vale um glória, comenta aí em nome de Jesus, tá? E se inscreve nesse canal também. É claro, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, sabe? Organizar o teu material e ter um material escrito com versículos diferentes da própria lição, eu tenho tudo isso para poder te ajudar. Através do Facilita EBD. Você pode acessar o nosso site, facilitaebd.com.br, onde você encontra a nossa proposta. Você pode acessar o link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar. Lá no Facilita você encontra através da assinatura, exclusivo para quem é assinante, o esboço de todas as aulas do trimestre, onde você vai encontrar esse material sendo postado semanalmente para você. Você vai encontrar esse esboço onde a gente prepara com os versículos que vão te ajudar. Você vai encontrar os slides, gente, que vão te ajudar a dinamizar as tuas aulas, deixar as tuas aulas muito mais interessantes e bonitas na hora da ministração. Tudo isso está disponível para você que deseja ser um dos nossos assinantes. A proposta está aqui embaixo, você pode ficar à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Então, em primeiro lugar, vamos embora para o primeiro ponto. O primeiro ponto, então, vai trabalhar sobre o seguinte argumento: Israel, a promessa, a criação de uma grande nação. Neste primeiro ponto, é muito interessante também você, como professor da EBD, professora da EBD, realizar a leitura de um versículo bíblico antes de entrar no primeiro subtópico. Uma dica que eu vou te passar está então em Gênesis capítulo 15, versículo 6, onde você percebe que Abraão creu no Senhor e pelo fato de crer na promessa do Senhor, ele foi abençoado. Você pode trabalhar isso em sala de aula também. E o primeiro subtópico, então, destaca exatamente uma abordagem muito interessante. Far-te-ei uma grande nação. Observe a proposta do pastor Elinaldo Renovado. Você vai perceber que a promessa que Deus fez a Abraão é muito mais do que uma bênção pessoal para Abraão, mas é uma bênção que se estende para uma nação. Tem um propósito divino, então pega isso. A bênção sobre Abraão tem um propósito divino, recai sobre a nação de Israel. Essa promessa também influencia o futuro da humanidade a partir da esperança do Salvador, que é Jesus, que nasce através de Israel. Além do que, você vai perceber que quando Deus declarou que Abraão seria pai de uma grande nação, Abraão tinha 75 anos, Sara era estéril, de acordo com o próprio texto de Gênesis capítulo 12, versículo 2. Faça questão de ler esse versículo também para você destacar essa abordagem. Você vai perceber que a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, e é importante você pegar isso aqui, é uma fidelidade que se dá a partir de alguém
que acredita nessas promessas e que decide obedecer essas promessas e ter uma vida diante do Senhor. E aí vem um detalhe. Gênesis 15, versículos 4 ao 5, especialmente o 6, vai confirmar que Abraão creu e pelo fato dele crer, o Senhor o abençoou. A promessa que recai sobre Abraão também tem um detalhe extraordinário. Qual é o detalhe que essa promessa demonstra? Demonstra exatamente que essa promessa tinha um plano central. E o plano central era abençoar uma nação que surgiria a partir dessa promessa. Essa nação seria abençoada de tal forma que, através dela, viria então o Salvador, que é Jesus, o advento do Cristo, o nosso Senhor e Salvador, viria através dessa nação. Eu espero que você esteja pegando isso aqui para explicar para o teu aluno também. Outro detalhe, vamos destacar alguns princípios aqui importantíssimos para você aplicar na vida cristã do teu aluno. Então, pega o caderno e a caneta para você anotar. Você precisa demonstrar uma confiança no impossível. Para crer na promessa de Deus como Abraão fez, creia no impossível. A confiança no impossível é extraordinária. O texto que vai te ajudar aqui é Lucas capítulo 1, versículo 37. Então anota esse versículo que vai ser bênção para a tua aula. Segundo, você precisa entender o compromisso de Deus com as suas promessas. Olha, se Deus te prometeu algo, creia, vai acontecer. Tem outro texto que você pode estar lendo. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Se eu fosse você, eu fazia essa leitura também em sala de aula. Terceiro, destaque também em sala de aula o propósito divino. Observe que o propósito divino está presente na lição e esse propósito é muito maior do que uma bênção pessoal. É um propósito que se estende de geração a geração. Um texto que você pode ler está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu espero que através desses versículos você possa então observar que a história da obediência de Abraão demonstra então circunstâncias extraordinárias que apontam para a chegada do Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Observe como essas bênçãos recaem sobre nós. E se você pode, deixa o teu likezinho aqui nesse vídeo, porque nos ajuda a impulsioná-lo para que mais pessoas possam crer na mensagem do Evangelho através desse propósito, em nome de Jesus. No segundo subtópico agora do primeiro ponto, você percebe outra proposta que o próprio autor da lição destaca. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Você percebe que a promessa que Deus fez para Abraão é uma promessa que demonstra algo extraordinário. Ela demonstra mais do que bênçãos e recursos materiais que essa geração busca, a geração hedonista, essa geração que busca o prazer nas coisas. Nós vamos perceber à luz da palavra, de acordo com o próprio autor da lição, que é o pastor Linaldo Rinovato, que ele descreve que essas bênçãos sobre a vida de Abraão trazem então uma dimensão extraordinária. Se você tiver ideia dessa dimensão extraordinária, tua aula vai ser uma bênção, porque essa dimensão recai também sobre todas as nações. A bênção de Deus, a promessa de Deus sobre Abraão, abençoa outras nações. Quando Deus disse a Abraão, tu serás uma bênção, base bíblica, Gênesis 12, versículo 2. Leia esse versículo. Ele estava destacando que a bênção não seria somente material, mas é claro, essa bênção seria para um testemunho. A promessa seria para um testemunho. E essa promessa veio para alguém que estava inserido em uma família idólatra, em um contexto idólatra, afastado da presença de Deus. Mas esse homem creu. Gênesis 11, 27 vai te dar base para você entender a família de Abraão antes de crer no chamado e na promessa do Senhor. As histórias bíblicas também vão descrever que essa bênção que vem sobre Abraão são as bênçãos extraordinárias do propósito de Deus em estabelecer a chegada do Messias, que é Jesus. Lembra do advento de Cristo, lembra da chegada de Jesus que vem pela promessa sobre Abraão, ou seja, vem sobre a bênção de Abraão. Também você pode destacar alguns princípios. Então anota aí, o primeiro princípio que eu vou te passar já nesse subtópico. A bênção com propósito.
Deus então nos dá bênçãos com propósitos extraordinários. Ele não somente nos abençoa materialmente, como abençoou Abraão, mas ele também nos abençoa com propósitos extraordinários para que possamos ser uma bênção e ajudar as pessoas também. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Anota o versículo, gente boa, e deixa Deus te usar. Segundo, você tem também outro princípio, essa transformação pela escolha divina. Quando você é escolhido por Deus, quando você está debaixo de um propósito de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, a tua vida é transformada, se torna uma vida santa, como a vida de Abraão também se tornou. Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao 5, vai te ajudar muito nessa abordagem bíblica. Terceiro, ser uma bênção para os outros também. Isso aqui é princípio, gente. Quem está debaixo de promessa é uma bênção também para a vida dos outros. E sabe qual é a base bíblica que você pode pegar aqui? Mateus, capítulo 5, versículo 16. Você percebe que nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo, a bênção de Cristo sobre as outras pessoas também. Deus escolheu Abraão com um propósito. Deus te escolheu com um propósito também. Deus prometeu para Abraão uma promessa extraordinária. Deus também te prometeu algo extraordinário, que é o céu, a partir da salvação, quando você crê em Jesus. Se eu fosse você, eu utilizava isso para a glória de Deus. E é claro, se essa aula está te edificando, deixa teu comentário aqui, porque nós queremos conhecer você para a glória do Senhor Jesus. O terceiro subtópico, então, trabalha outra abordagem do próprio versículo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A proposta do pastor Elinaldo Renovato é demonstrar exatamente que Deus fez uma promessa a Abraão, e essa promessa não apenas era uma bênção, mas era uma bênção também que traria aspectos de maldição sobre alguém que se levantasse contra Abraão, contra o propósito de Deus, contra a promessa de Deus. Aqui você percebe exatamente a influência da promessa de Deus em nos guardar de setas malignas, em nos guardar exatamente da investida do inimigo, porque quando estamos debaixo da bênção de Deus, a bênção de Deus e a promessa de Deus nos protege e nos dá o livramento. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso está em Gênesis 12, versículo 3. Se eu fosse você, eu apresentava esse versículo também em sala de aula. A confirmação dessa promessa se dá de uma forma extraordinária. Recai também sobre a nação de Israel. Você tem uma passagem bíblica lá em Números 24, versículo 9, onde Balaão tentou amaldiçoar a nação, mas Deus foi lá e trocou as palavras da boca de Balaão, transformando aquelas maldições proferidas em bênçãos sobre Israel. Quando você olha para isso na Bíblia, você percebe que isso recai sobre o povo de Deus. O povo de Deus, que também é o povo de Israel. Essa aliança é inquebrável. Já que nós estamos também acompanhando os noticiários do nosso tempo, estamos percebendo que Israel está em guerra. Mas é importante também entendermos que a bênção de Deus está sobre Israel. Nós, como igreja, entramos também nessa bênção pela fé mediante o Cristo. Somos abençoados como a noiva do Cordeiro, mas o pacto, a aliança, continua. Olha que princípios que eu quero destacar para você também. Vamos pegar isso e você pode trabalhar em sala de aula. Primeiro princípio que você pode apresentar na tua ministração é a influência espiritual. Que influência espiritual é essa? É entender que, assim como Abraão, nós somos chamados para apresentar uma influência positiva no mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, vale a pena você ler. Segundo, você pode anotar também esse cuidado com os relacionamentos. Dentro da palavra, você vai perceber que essa promessa de bênção e maldição nos ensinam exatamente a importância de tratarmos o povo de Deus como a igreja, com respeito e responsabilidade. Como a nação de Israel, com respeito e com responsabilidade. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, também é um texto que vale muito a pena ser lido por você. Terceiro, você vai encontrar também a perseverança na fidelidade. Quando você persevera em fidelidade, Deus então honra a sua promessa sobre você. Você tem o texto então de Romanos capítulo 2, versículo 6, que vai valer a pena ser lido por você em sala de aula. Então, toda essa compreensão sobre a promessa de Deus sobre Abraão
traz então uma reflexão positiva para a gente que participa da escola bíblica dominical para a glória de Deus. Ah, se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos de Lago da Pedra, lá no Maranhão, onde nós estivemos participando de um congresso extraordinário da escola bíblica dominical. Estendo também esse abraço especial para os irmãos da Assembleia de Deus em Jacobina, Bahia, onde também estivemos ali com um trabalho extraordinário da EBD, para a glória de Deus, no último final de semana, exaltando a Cristo em nome de Jesus. E como quarto subtópico, esse diferencial você também precisa pegar, é que o pastor também destaca outra abordagem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez a Abraão, isso você precisa explicar, são uma promessa que se dá de acordo com a bênção para a sua obediência. Se as pessoas, então, da nação de Israel seguem a desobediência, essa promessa também não se encaixa sobre ele. Mas a partir das Escrituras, você vai perceber que quando obedecemos, essa profecia também se encaixa na bênção de Deus. Quando Israel obedece, a profecia da chegada do Messias se dá no decorrer do tempo. E isso se confirma com o propósito da salvação em Gênesis 3,15, que se encaixa na própria nação de Israel. Quando você lê Gênesis 12:3, você vai perceber que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui demonstra essa promessa da salvação sobre a chegada do Messias, sobre a chegada de Jesus. Aqui você percebe também que essa promessa vai demonstrar exatamente essa chegada diretamente de Jesus. Não deixe Jesus de fora na tua ministração, tá? Observe o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 16, que vai te ajudar muito na tua explicação na EBD da tua igreja. Paulo ele vai explicar, o Paulão da Bíblia, ele descreve que a bênção não está limitada a uma desobediência física, mas a bênção da salvação, ela é muito maior do que o nosso projeto. A única promessa que você pode perceber que está limitada a uma desobediência ou essa vida que você foge da presença de Deus é quando você então recebe uma promessa ministerial para uma obra e você rejeita essa obra. Mas a promessa de salvação, ela é muito maior do que isso. Ela é extraordinária, ela é dada por Cristo e ela vai te ajudar a entender exatamente o propósito de Deus. Vamos para alguns princípios para a vida cristã e eu quero destacar isso para você. Então pega o caderno e a caneta para você anotar, viu? Anote o primeiro. O primeiro é o reconhecimento de Jesus como promessa cumprida. Isso aqui você vai perceber na Bíblia. Essa promessa foi feita lá no Gênesis 3,15. Se cumpriu exatamente a partir da vida de Abraão sobre Israel e vem se cumprindo também no Novo Testamento com o advento de Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Vale a pena você ler esse texto. Segundo, anote também a universalidade do Evangelho. Eu não estou falando de universalismo, tá? Cuidado para você não utilizar o termo errado. Quando eu falo de universalidade do Evangelho, eu estou falando que esse Evangelho é para a salvação de todas as pessoas. Essa é a proposta da salvação. O Evangelho que traz a salvação bendita por Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, vale muito a pena você também ler esse texto e destacar esses versículos em sala de aula. Vamos lá apresentar a Bíblia para o povo em nome de Jesus. Terceiro, você também vai ver a fé na promessa de Deus, que vale muito a pena ser observada. Quando você crê, Deus então realiza algo extraordinário e essa promessa também se encaixa com a própria salvação. Você tem um texto, então, de Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao 9. Então, as promessas feitas a Abraão são promessas que se encaixam na nação de Israel, se encaixam sobre a vida dele e se encaixam na chegada de Jesus, o advento do Cristo, o nascimento do Messias. Ah, se você pode, escreve aqui de onde você está me assistindo, gente. É muito legal ter você por aqui. E eu te pergunto, você acredita na promessa da salvação? Que a salvação é real para a sua vida também? O teu comentário é relevante para a gente. Que Deus abençoe você. Vamos agora para o segundo ponto, onde nós vamos trabalhar sobre outras promessas a Israel. Neste segundo ponto, tem uma passagem bíblica que você pode estar observando. Anote ela. Gálatas, capítulo 4, versículos 25 ao 31, onde você percebe que Isaac é o filho da promessa que Deus fez
ao próprio Abraão. Vale a pena você observar isso aqui. E o primeiro subtópico, então, destaca a promessa de um filho a Abraão neste segundo ponto. O pastor Elinaldo Renovato também aborda que Deus fez promessas gloriosas para Abraão. E essas promessas gloriosas são significativas. E uma delas é exatamente o nascimento de um filho, que no caso seria o próprio Isaac, o filho da promessa. Um filho de algo improvável. Você percebe à luz das Escrituras que Deus, mesmo nessa situação difícil que Abraão enfrenta, da sua vida pessoal junto com a sua esposa, Deus então lhe fez uma promessa extraordinária da chegada de Isaac. Você percebe à luz das Escrituras que Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. E Abraão estava ciente das suas limitações e Deus também estava ciente das limitações da sua esposa. E é interessante que Deus então prometeu esse herdeiro. É interessante que o próprio Abraão pensava que o seu herdeiro seria o próprio Eliezer, seu servo. Receberia então todas as suas bênçãos, todos os seus recursos. Visto que Sara e ele já eram idosos, de acordo com Gênesis capítulo 15, versículo 2 e 3, faz questão de dizer. Mas Deus então diz que o herdeiro viria dele, não seria Eliezer, apesar de ser uma bênção. Gênesis 15, 4 faz questão de confirmar isso. Essa promessa exigia de Abraão uma fé inabalável. E essa fé é uma fé para alguém que já está em idade avançada. Leve isso em consideração. E sendo uma pessoa já de idade avançada, recebe uma promessa extraordinária da presença de Deus e o nascimento de Isaac cumpre-se então essa promessa. De acordo com o próprio texto de Gênesis 21, versículos 1 ao 7, traz questão também e demonstra nessa questão a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida de Abraão e de Sara também. Então aqui você já percebe algo estratégico da parte de Deus sobre a vida desse homem de Deus. Uma base bíblica que você pode estar destacando, princípios aqui que você pode estar abordando em sala de aula. Então anote aí. O primeiro deles é a fé na palavra de Deus. Todo mundo precisa ter fé na promessa de Deus sobre a sua vida. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 vale a pena ser lido. Segundo, anote aí também, a fidelidade de Deus que se torna também imutável. Deus não muda na sua fidelidade. Hebreus 10, 23 vale a pena ser lido por você. A esperança em meio à impossibilidade. Você tem o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 27, que vai te ajudar muito à luz das Escrituras. Então, quando Deus fez essa promessa a Abraão, dizendo que ele teria um filho e ainda deu o nome desse menino, isso demonstra à luz das Escrituras que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele garante a fidelidade dele para a glória do seu nome. Se você pode, envie esse vídeo para alguém também. Vamos agora para o segundo subtópico. No segundo subtópico, do segundo ponto, você percebe que a promessa de Deus também se estende ao próprio filho de Abraão, que é o Isaac, e esse Isaac também recebe uma promessa. Detalhe, você vai perceber, à luz das Escrituras, como proposta do próprio pastor Elinaldo Renovato, que a promessa de Deus, ela se estende mesmo depois da morte de Abraão. Ela recai agora sobre Isaac. Lembra que essa promessa também reflete o plano da salvação. Guarda isso. Você vai perceber à luz das Escrituras que o próprio Abraão ele experimentou essa promessa e agora é a vez do Isaac experimentar essa promessa. Quando você vai para a palavra, você percebe que Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quentura. Mesmo com 100 anos, ele teve ainda mais filhos com ela. Você tem o texto de Gênesis capítulo 25, versículos 1 ao 5, que vai confirmar exatamente essa narrativa para você. Mas mesmo diante disso, Deus então aparece a Isaac e faz uma promessa para Isaac. Deus então cumpre essa promessa sobre Isaac. E como é que Deus cumpre essa promessa sobre Isaac? Usando seu pai, Abraão, antes de morrer, para ser um instrumento de Deus, para convocar Eliezer, para escolher uma esposa para o próprio Isaac.
E essa esposa seria também um instrumento de Deus. E quem é ela? A própria Rebeca. Você tem o texto de Gênesis capítulo 24, versículos 1 ao 61, que é o capítulo inteiro, que vai te trazer essa ideia também. Você também tem o texto que cumpre essa promessa sobre o nascimento dos filhos de Isaac, o Esaú e o Jacó. Gênesis capítulo 25, versículos 24 e 26, que confirma que Deus então cumpre a promessa, que Deus então é fiel em garantir a proposta da salvação sobre a vida desse servo de Deus, e esse servo de Deus que é um instrumento que nos abençoa de forma extraordinária. Princípios para a vida cristã. Anote o primeiro aí. O primeiro deles é entender que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Hebreus capítulo 6, versículos 13 ao 15 vai te ajudar a entender isso. Segundo, pega essa. A providência divina nos mínimos detalhes. Deus preparou uma esposa para Isaac, Deus usou o seu pai, Isaac foi uma bênção, e isso é demonstrado pelas escrituras. Observe o texto de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que vai te ajudar a entender essa passagem bíblica. Você vai perceber também outro detalhe, a confiança na fidelidade de Deus, em Números capítulo 23, versículo 19. Então, olhar para a história e o testemunho de Abraão recai também para a história e o testemunho de Isaac, e isso pode te ajudar na tua ministração para a glória de Deus. Neste terceiro subtópico agora, você vai perceber a promessa renovada. Quando você observa as escrituras, você vai perceber que a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas é algo extraordinário. A promessa foi feita a Abraão, mas agora passa a ser feita também em Isaac como testemunho do plano da salvação. Então, o que você vai focar na aula? Não é só falar de Abraão e de Isaac, mas é entender que a promessa maior feita a Israel é a chegada do Messias, Jesus. Essa é a maior promessa. É claro que a gente vai ter uma lição falando sobre a promessa que aponta para essa salvação. Então, após a morte de Abraão, Deus então cumpre e estende essa promessa sobre o seu filho Isaac. Observe o texto de Gênesis capítulo 26, versículos 3 e 4, onde você vai perceber que a promessa se estende de geração em geração. Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Quando você percebe isso nas escrituras, você vai perceber que Esaú, ele também, mesmo sendo o primogênito de Isaac, era alguém que receberia a promessa, mas rejeitou a promessa, passa a ser alguém que agora não é algo que está debaixo da promessa. Quem é que passa a receber essa promessa? Alguém que crê. O próprio Jacó, com todos os seus problemas, e mesmo assim, debaixo da bênção de Deus, conforme o texto de Gênesis 27, versículos 30 ao 34. Também você tem o texto de Gênesis 29, versículos 21 e 27, onde você vai perceber que o próprio Jacó recebe essas bênçãos. Você percebe à luz das escrituras que, embora Raquel, não podendo dar à luz, sendo a esposa de Jacó, ela também faz parte dessa presença. Mas é algo extraordinário que você percebe. Observa o caminho difícil que Deus escolhe para trazer a promessa sobre alguém. Escolhe uma pessoa idosa, uma mulher estéril, Abraão. Escolhe um rapaz que é filho desse casal que também tem uma mulher estéril, Isaac e Rebeca. E faz a mesma coisa agora com Jacó. Jacó que também casa com Raquel, que não pode dar filhos. E Deus então vai demonstrando, fazendo milagre, cumprindo a promessa. Deus então vai demonstrando, fazendo milagre, cumprindo a promessa. Tem uma passagem que você pode observar exatamente dentro das escrituras que destaca exatamente essa fidelidade de Deus. Você pode estar lendo de forma muito clara Gênesis capítulo 29, versículos 32 ao 35, Gênesis 30, versículos 1 ao 27, 26, Gênesis 30 também vai destacar lá no versículo 20 e 21, que vai te ajudar. Princípios bíblicos que você pode destacar para a vida cristã, para você aplicar em sala de aula. Primeiro, a firmeza de Deus em cumprir as suas promessas. Deus anda na contramão do mundo, mas ele cumpre a promessa. Números 23, 19 vai te dar base para isso. Nós devemos também valorizar as bênçãos espirituais. Hebreus capítulo 12
como segundo princípio, Hebreus 12, versículos 16 e 17. Outra abordagem que você pode pegar é a providência divina na adversidade. Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai te ajudar muito nessa compreensão bíblica para a glória de Deus. Por isso, nós devemos valorizar essas bênçãos e essas bênçãos também recaem sobre nós para a glória do Senhor Jesus. E aí, você já viveu um milagre da parte de Deus, uma promessa de Deus que Deus cumpriu? Por exemplo, às vezes você está vivendo uma vida, uma experiência como Abraão, como Isaac, como Jacó, onde todo mundo olha, não tem condições, não tem jeito, e Deus vai lá, faz uma promessa e cumpre. Se você já viveu isso, conta o teu testemunho aqui nesse comentário, para a glória e honra do Senhor Jesus. A gente quer ser edificado também através da sua vida. No quarto subtópico, a nossa abordagem agora para entender a promessa do reino do Messias. Detalhe, olha, eu já saí de lá, de Abraão, já de Isaac e de Jacó. Agora nós estamos observando essa promessa do reino do Messias, conforme o pastor Elinaldo Renovato está destacando para a gente. Essa chegada do Emanuel, descendente de Davi, Deus conosco. Deus revelou por intermédio do próprio profeta Isaías. Observa, agora eu estou observando a promessa da salvação sobre as palavras de Isaías para descrever que o Messias nasceria como descendente de Davi, filho de Davi, como ele é chamado também no Novo Testamento, em Lucas capítulo 18, versículos 37 ao 40, que destaca então essa promessa que é dita lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 7, versículo 14, a chegada do Messias, o Emanuel, o Deus conosco. E se cumpre em Mateus capítulo 1, versículo 23 também. Então aqui você percebe que Deus lá atrás cumpre a promessa, deu a promessa, e agora no Novo Testamento, melhor dizendo, cumpre a promessa a partir do nascimento de Jesus. Esse título, Filho de Davi, demonstra então a descendência real do próprio Jesus, como promessa de Deus, que Deus fez para Israel, para a libertação de Israel, livramento de Israel, salvação de Israel e cumprimento do plano da salvação. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. Agora anota alguns princípios que eu vou te dar. O primeiro princípio que eu quero destacar é o cumprimento das promessas de Deus. A vinda de Jesus como Filho de Deus, que sai lá de trás e vem agora para o Novo Testamento, é promessa sobre Israel também. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segundo, anota outro princípio aí. Jesus ele é visto como nosso Redentor. Isso aqui faz parte da promessa, do plano da salvação que Deus estabeleceu sobre Israel. João capítulo 1, versículo 29, vale a pena você ler. Terceiro, pega essa, tá? Essa revelação do Deus conosco, o Emanuel, como parte dessa promessa, se cumpre exatamente na pessoa de Jesus, como esse Deus que se revela de uma forma clara. Você tem o texto agora de Mateus capítulo 28, versículo 20, que vai te ajudar muito nessa ministração. Então leia esses versículos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. E aí, você acredita na promessa da salvação por intermédio de Jesus? Comenta aqui. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a promessa de salvação para Israel, como proposta do pastor Elinaldo Renovato. Neste terceiro ponto, é muito relevante você ler o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde você percebe a luz das Escrituras, o Senhor Jesus como nosso Emanuel, Deus conosco, também para Israel. E o primeiro subtópico destaca agora a queda de Israel. O Novo Testamento, então, vai revelar para nós a realidade da queda de Israel nessa visão de apresentar ou viver a promessa de Deus sobre a chegada de Jesus como Messias prometido. Por que Israel cai ali também? Você percebe por causa da rejeição que Israel faz ao próprio Jesus. Quando você analisa os capítulos 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, você vai perceber isso sendo demonstrado de forma detalhada, Paulo explicando por que Israel rejeita a promessa, ou seja, o cumprimento da promessa através de Jesus, e por causa disso, abre-se a porta para a igreja. Observe, desde o princípio, Israel está debaixo da presença de Deus, da promessa de Deus, da bênção de Deus, mas quando Jesus vem, eles rejeitam Jesus, abre-se então a porta para você que é igreja, para mim que é igreja, experimentar então essa salvação. Você tem o texto de
Lucas capítulo 21, melhor dizendo, versículo 24, onde o próprio Jesus profetizou que Jerusalém seria pisada pelos gentios, ou seja, falando da chegada da igreja, e essa mensagem do Messias seria aceita por outras nações. O Paulo, explicando isso na Epístola aos Romanos, capítulo 9 ao 11, ele aborda de forma profunda as implicações que causaram-se então sobre Israel, sobre a chegada do Messias nesse trabalho tão extraordinário. Você tem o texto também de Romanos, capítulo 9, versículos 30 e 31, que demonstra agora que essa bênção recai sobre os gentios também. Nós que também somos um povo agora que pela fé passamos a ser escolhidos por Deus. Detalhe, Paulo também afirma lá no capítulo 11, versículos 11 ao 15, que embora essa rejeição temporária de Israel à promessa de Deus, demonstra-se aqui que Deus ainda continua com o pacto com Israel, porém a sua rejeição abre a porta para você que é a igreja e agora você tem a oportunidade de ter uma reconciliação com Jesus. Princípios básicos que você pode anotar já em sala de aula, anote o primeiro aí. Primeiro é a consistência da promessa de Deus. Deus é fiel em cumprir a sua promessa para Israel, abre a porta para você que é cristão aceitá-lo de forma extraordinária. Você tem o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Também você vai ter aqui de forma muito clara o ministério ou o mistério da salvação. Efésios, capítulo 3, versículo 6, vai te dar fundamento. Você vai ter também a humilhação, a humildade, melhor dizendo, e a gratidão que nós temos agora de aceitar a Cristo e receber essa mensagem de forma grata. Você tem Romanos 17 e 18 que vai te demonstrar. Então essa queda é uma queda aparente que abre a porta para você como gentil receber essa promessa e ser alvo dessa promessa de salvação. Caminhando, gente boa, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto. A tristeza de Paulo por Israel, este é o segundo subtópico do terceiro ponto. Quando você lê então o texto do capítulo 9 de Romanos, conforme o próprio pastor Elinaldo Renovato traz como proposta, você percebe a dura situação dos judeus por rejeitarem a Jesus, rejeitarem a promessa, a chegada de Jesus. Observa como essa promessa aponta para Cristo desde o início. E é com tristeza, mas com piedade, em oração, que Paulo então traz especialmente essa mensagem. O capítulo 9, versículos 1 ao 3, Paulo então traz essa expressão no texto em justificar exatamente esse nascimento de Jesus como descendente dos judeus, porém rejeitado pelos próprios judeus como o Messias prometido, lá em Romanos 9, 5. E nesse sentimento de tristeza, Paulo então traz exatamente essa realidade da evangelização que alcança os gentios, no caso eu e você, que vivem essa promessa. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele faz questão de destacar exatamente que Deus, então, ele usa pessoas para descrever os meios da salvação. E Paulo exemplifica isso. Paulo também expressou com tristeza exatamente que a própria nação de Israel rejeitou Jesus. Jesus também fala sobre isso lá em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Ou seja, eram os filhos da promessa, foram alvos da promessa, mas quando a promessa chegou, a promessa se cumpriu, rejeitaram a promessa, dando abertura para mim e para você. Princípios bíblicos, você pode pegar. O compromisso com a evangelização. Você precisa entender que agora nós somos parte dessa promessa e pelo fato de experimentar essa promessa, nós devemos divulgar essa promessa. Israel rejeitou, mas nós aceitamos. Romanos 10, 1. Segundo, pega essa, empatia e piedade pelos perdidos. Paulo fala muito sobre isso, nessa empatia e piedade para que Deus então possa resgatá-los e Judas também. Judas, no versículo 22 e 23, vai te ajudar. Você tem também o texto de Jesus, onde Jesus destaca de forma muito clara o exemplo dele, lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, que vai te ajudar a entender essa organização do texto que estamos descrevendo para você. Então, essa promessa recai agora sobre nós e temos a responsabilidade de divulgar essa promessa da salvação, que era para Israel, mas atingiu você como igreja. E agora, no último subtópico, o pastor Elinaldo Renovato destaca a promessa de salvação a Israel.
Nesse subtópico, então, você observa que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, sempre acreditou na promessa de salvação para Israel. Houve abertura, entrou você como igreja. E agora você vai perceber isso a partir das Escrituras, observando um texto. Anote aí, Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, onde Paulo vai descrever os privilégios que o próprio povo de Israel teve, mas rejeitou a promessa. Porém, a partir dessa visão, Paulo também explica que há uma esperança de salvação para Israel. Ou seja, nós que somos pentecostais, nós não acreditamos naquela linha que Deus rejeitou Israel e nunca mais quer uma aliança com Israel. Não, essa aliança ainda continua. Ou seja, houve a abertura de salvação para mim e para você, mas a promessa sobre Israel ainda continua e há uma esperança de salvação para Israel. Onde é que isso vai se dar? Exatamente no processo do período da grande tribulação, quando Israel reconhecer Jesus como o Messias, o seu Salvador. E você vai perceber que Paulo faz questão de falar sobre isso. Romanos capítulo 11, versículo 26, ele escreve que todo Israel será salvo, demonstrando aí essa promessa divina. Detalhe que eu quero destacar para você também, alguns princípios. O primeiro deles é a lealdade de Deus em suas promessas. Você tem o texto de Números 23, 19, Deus não é filho do homem para que minta. Você tem também, em segundo lugar, a importância e a sinceridade de buscar a Deus diante dessas promessas. Jeremias 29, 13 vai te ajudar. E você também tem a esperança da restauração nessas promessas. Você vai ter aqui o texto de Isaías, capítulo 10, versículos 20 e 21. Então, para concluir, você entende que essas promessas de Deus são invioláveis. Mesmo o povo de Israel pecando e rejeitando, Deus ainda tem essa promessa de salvação sobre Israel para um futuro, e o milênio vai destacar exatamente isso. E aqui você entra numa linha escatológica. Israel vai reconhecer Jesus como Messias de forma clara nacionalmente a partir do período da tribulação. No milênio, Israel então reconhecerá o governo de Jesus junto com a sua igreja e desfrutará também desse governo com o cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás a Abraão. E eu espero muito que Deus possa te usar na escola bíblica dominical da sua igreja em nome de Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, você já sabe, eu tenho alguns livros que vão te ajudar muito a melhorar a tua aula neste trimestre. Nessa aula aqui eu quero indicar esse livro que faz parte da série Heróis da Fé, do Charles Swindoll, que trata sobre Abraão, o homem obediente e destemido. Quem sabe você já pode ter esse texto. Ele é da editora Mundo Cristão, vai te ajudar muito a ter uma perspectiva muito legal sobre a vida de Abraão. Texto sensacional que pode te ajudar. Quero indicar para você também a Introdução à Teologia Pentecostal, do Eduardo Leandro Alves, um material sensacional que pode te ajudar, da editora CPAD. Você encontra esse texto no site da CPAD. Vai valer a pena você buscar esse material aí nesse trimestre. Indico para você também o texto de apoio da lição do pastor Elinaldo Rinovato de Lima, um texto sensacional que vai te ajudar a compreender sobre essa perspectiva bíblica, nessa abordagem bíblica junto com você. Indico para você também o meu livro, né? Janderson Nascimento, da editora Santorini, A Doutrina do Pecado. Quem sabe você pode ter aí uma leitura muito interessante. E indico para você a revista Ensinador Cristão. Essa revista é muito legal, pode te ajudar. Aqui você tem um comentário do próprio autor da lição que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre a abordagem, vai te dar algumas dicas. E trago também para você como dica a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD. Você acha isso no site da CPAD. Você pode fazer o pedido, aqui você encontra estudos extraordinários para o teu crescimento em Jesus. E você já sabe, é claro que eu te aguardo por aqui, na próxima aula em nome de Jesus, tá? Que será a lição 3, onde nós vamos trabalhar sobre as promessas de Deus para a igreja. A aula também ficou muito boa, espero contribuir com você. Desejo a você uma ótima aula, um beijo no teu coração e na próxima segunda, às 18 horas, a gente já está por aqui postando a próxima lição para você crescer em Jesus, para a glória de Deus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.